Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro do SOS Depressão. Eu sou o pastor Jean-Pierre, um dos pastores auxiliares aqui na Igreja Família Debaixo da Graça, em Castanhal, no estado do Pará. O SOS Depressão é um grupo de apoio e orientação, onde todas as semanas nós temos encontros presenciais aqui na Família Debaixo da Graça, na cidade de Castanhal. E também gravamos programas todas as semanas, encontros semanais, onde nós tratamos de temas relacionados à depressão, ansiedade, automutilação, pensamentos suicidas, com o objetivo de ajudar pessoas que estejam enfrentando crises existenciais, problemas emocionais, aliando psicologia, temas da psicologia, com a palavra de Deus, porque nós acreditamos que o Deus que nos criou, Ele tem as ferramentas certas dentro de nós, através da sua palavra, da iluminação da sua palavra, para nos ajudar. E nós cremos também que todo o conhecimento que Deus derramou sobre psicólogos, psiquiatras, terapeutas, eles são uma dádiva para a humanidade. Quando nós aliamos todos esses presentes, dons e talentos que Deus deu, todo esse conhecimento, esse rio de conhecimento com a palavra de Deus, que é a fonte inesgotável de vida, nós encontramos a cura, a transformação, a mudança de vida que tantas pessoas buscam. Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre descartando a bagagem, a velha bagagem emocional. Todos nós carregamos algumas bagagens emocionais, e se você já viajou com muita bagagem, sempre é um desconforto, sempre é complicado. E eu começo contando a história de um homem chamado Harland. Harland foi um fracasso, ele foi a personificação do desânimo e do desapontamento. Ele abandonou a escola aos 14 anos, tentou empregos estranhos, se tornou lavrador e odiou. Tentou ser condutor de bonde e odiou. Aos 16 anos ele mentiu sobre a sua idade, se juntou ao exército e odiou também. Quando seu alistamento de 1 ano acabou, ele foi para o Alabama e tentou a ferrovia e fracassou. Então ele se tornou um bombeiro locomotivo da ferrovia com a Southern Railroad. Ele amava esse trabalho e queria ser um ferroviário para o resto da vida. Aos 18 anos ele se casou, tinha tudo, uma linda esposa e um ótimo trabalho. Então o fracasso aconteceu novamente na vida dele. A ferrovia o demitiu. Quando chegou em sua casa naquele dia, sua esposa anunciou que estava grávida. Pareceu que Harland não conseguia nem tirar uma simples folga. Então um dia, enquanto ele estava procurando emprego, sua jovem esposa doou as suas posses e foi para a casa dos seus pais. Ele se sentiu um perdedor e ficou extremamente deprimido, abandonado pela esposa. Harland continuou perdendo emprego por várias razões. Então, numa tarde da vida, ele se tornou cozinheiro-chefe e lavador de garrafas em um restaurante em Corbin, no Kentucky. Ele foi bem nesse trabalho, até que a nova rodovia contornou o restaurante e matou o negócio. E Harland acabou perdendo o que ele achava ser o seu último trabalho. Ele se aposentou. Uma vida inteira de esperança, saúde e felicidade havia escapado das suas mãos. Ele não tinha nada, então o carteiro trouxe o primeiro cheque da sua previdência social, da sua aposentadoria. Naquele dia, algo dentro de Harland finalmente explodiu. Ele não queria o governo sentindo pena dele. E ele ficou tão irritado que recebeu o cheque de $105 e deu início a um novo negócio. Com a idade de 86 anos, ele finalmente se tornou um sucesso. O homem que parecia destinado ao fracasso derrubou o destino e conseguiu um novo sopro de felicidade, porque Harland Sanders, Coronel Sanders, como ficou conhecido, iniciou um novo negócio com o seu primeiro cheque da Previdência Social. Esse negócio era o KFC, a Kentucky Fried Chicken, uma das maiores redes de fast food do mundo. Então essa história nos mostra que nós podemos dar a volta por cima, mas todos nós, se você for ouvir a história das pessoas que estão perto de você, todos nós carregamos uma velha bagagem emocional, que ela pode ser jogada fora,
Nós podemos nos livrar dela ou nós podemos carregá-la, sentindo constante desconforto na nossa vida, presos a situações que podem nos manter estagnados na vida. A vida, ela vai ter falhas, vai ter decepções, retrocessos, impostos, complicações de saúde, crianças rebeldes, muitos outros problemas que nós não prevíamos na nossa vida. Se nós deixamos que esses problemas travem a nossa vida, é um sinal de que nós estamos guardando uma bagagem que já deveria ter sido descartada. Imagine você passa aquele dia, eu costumo viajar para visitar meus pais numa longa distância, atravesso o Brasil inteiro para visitar minha família. E eu sei como é carregar as minhas malas, da minha esposa, do meu filho. Quando a gente chega em casa e solta a mala, é um alívio gigantesco, porque ninguém gosta de carregar bagagem. Agora imagine você, se eu chegasse em casa e continuasse com o peso da bagagem, no dia seguinte continuasse puxando essa bagagem, fosse ao supermercado puxando essa bagagem, voltasse para casa carregando essa bagagem o tempo todo. Seria um desconforto, eu chegaria a um ponto de exaustão. E é isso que nós fazemos emocionalmente muitas vezes. Nós deixamos que as coisas que nós passamos, os lutos que nós vivemos, as falhas que nós cometemos, as culpas que nós carregamos, elas acabem ficando dentro de nós e nos colocando numa posição de estagnação. E a nossa vida não consegue mais avançar. A gente senta naquela velha cadeira de balanço, olhando para a vida e dizendo, eu vou me aposentar mesmo porque a vida não tem mais nada para mim. Essa história de Harlan Sanders mostra que nós podemos, independente da nossa idade, independente do número de decepções que nós tenhamos vivido, Deus ele sempre tem um caminho de retorno, um caminho onde nós podemos nos levantar novamente e seguir em frente. Existe uma história muito linda na Bíblia, em 1 Reis capítulo 18 e 19, que fala sobre o profeta Elias. Elias é muito conhecido por ter feito fogo descer do céu, enquanto ele enfrentava os profetas falsos do Deus falso Baal, né? Num lugar chamado Monte Carmelo. Foi uma verdadeira batalha de trincheiras que ele fez lá. A situação parecia complicada, ele tinha lá 450 profetas de Baal contra ele. Imagine, um homem só contra 450 profetas falsos de um Deus falso. Mas quando Elias clamou a Deus, a Bíblia diz que fogo veio do céu. E Deus demonstrou o seu poder como o único Deus verdadeiro entre os falsos deuses que o povo estava servindo. As pessoas imediatamente se ajoelharam, foi uma história linda de se ver. Os filmes tentam retratar o que aconteceu, mas eu acho que nada chega perto do que foi realmente estar lá. E todos se ajoelharam, disseram que o Senhor era Deus, mas logo depois de ter vencido 450 profetas, Elias recebe uma mensagem da rainha má Jezabel, que também já foi retratada em novelas e filmes na TV. Ele recebe uma mensagem dizendo que amanhã, na mesma hora, ele já estaria morto, que ela iria tirar a sua vida. Então, Elias foge com medo para Berseba, né? Um caminho de um dia inteiro no deserto, e ele encontra uma árvore com sombra, um zimbro, a Bíblia diz, e senta debaixo e diz para Deus, é isso, pode tirar minha vida, Senhor, eu não consigo mais viver assim. No minuto, Elias estava lá no topo do monte, enfrentando 450 profetas, estava por cima da carne seca, como diz o carioca, e agora ele estava fugindo e pedindo para Deus tirar a sua vida. Olha a queda emocional que Elias teve de uma hora para outra, como as suas emoções tomaram conta do seu coração, as emoções negativas, e tiraram Elias daquela posição de vitória. Na jornada pela libertação, pela saída, pela escapatória da estagnação emocional, nós não nos livramos da bagagem emocional que nós carregamos, tudo de uma vez só.
novos obstáculos sempre vão se apresentar. Você já teve aquela sensação de que você está resolvendo um problema, você está quase resolvendo aquele problema, daí chega um novo problema para você? E é isso que acontece muitas vezes. Essas situações nos acabam fazendo com que a gente corra para debaixo de árvores de refúgio, como Elias correu, e pedindo para que a nossa vida encerre. Muitas pessoas acabam, infelizmente, tirando a sua vida, não sabendo lidar com essa bagagem emocional que elas estão carregando há tanto tempo. Nós podemos aprender com a história de Elias, que estava lá no monte enfrentando os profetas e depois estava lá debaixo, no meio do deserto, debaixo de um zimbro, reclamando para Deus e pedindo que a sua vida se encerrasse. Nós podemos aprender 3 coisas com Elias. Primeiro, que Elias esqueceu que era o poder de Deus que ele precisava e não da sua própria força. Elias havia esquecido naquele momento, é como se ele entrasse num colapso emocional tão grande que ele esqueceu que Deus tinha acabado de fazer fogo descer do céu. E ele esqueceu disso. Nós fazemos a mesma coisa. Deus transforma a nossa vida, transforma o nosso estilo de vida, muda a nossa história, muda a nossa família. Mas quando chega um ponto em que a gente diz, ok, daqui para frente, Deus, deixa que eu lido com isso. Eu já sei, eu já estou grandinho o suficiente. Eu já estou crescido, eu já sei lidar com isso. Mas a gente acaba não conseguindo. Vem uma falsa autoconfiança para o nosso coração. Então nós acabamos quebrando a cara. E nós voltamos ao antigo padrão de vida, tentamos resolver as coisas do nosso jeito, mas nós percebemos que não resolve. Nós precisamos do poder de Deus. O segundo erro de Elias, com o qual nós podemos aprender, é que Elias se concentrou apenas no problema e não no poder de Deus para livrá-lo. Ele começou a olhar para o problema e dizer, você é grande demais, você é terrível, eu preciso fugir de você, eu preciso me livrar de você, isso é maior do que eu. Elias começou a olhar para aquela situação. Ele tinha acabado de matar 450 profetas de Baal, visto fogo descer do céu, mas agora ele estava olhando para uma mulher, poucos soldados talvez do seu exército, e dizendo, eu não consigo, é maior do que eu. Ele esqueceu. Se você recair em velhas maneiras de pensar e de se comportar, mantenha o foco em seguir a direção do seu objetivo e não no fracasso da recaída. Elias fez exatamente isso, ele olhou para o seu problema e achou que o seu problema era maior do que o seu Deus. E o terceiro, Elias se isolou, ele fugiu. E esse é um péssimo caminho. Ele escapou e desmoronou debaixo de uma árvore com pensamentos de fracasso, pedido de morte. É uma coisa fácil de fazer e nós também fazemos. É fácil se esconder, mas o isolamento só piora as coisas. O isolamento ele nos deixa à mercê dos ataques do inimigo das nossas almas, nos deixa à mercê dos nossos pensamentos negativos, nos deixa à mercê dos pensamentos suicidas. Nós acabamos sempre entrando por um caminho de desencorajamento. Nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos sem apoio, sentimos que ninguém nos ama. A realidade era que Elias estava, no fundo, ele estava desanimado. Assim como Elias, nós podemos, quando nós começamos a olhar a vida através do filtro da nossa própria força, nós ficamos desanimados. Nós entramos no estado de desânimo. Então, nós acabamos, assim como Elias, ouvindo o sussurro do crítico interior, que já foi até um dos temas do SOS Depressão, e você pode encontrar essa mensagem aqui no canal, Silenciando o Crítico Interior. Ele deu ouvido ao crítico interior que dizia para ele, sabia que isso nunca ia dar certo, eu sabia que isso nunca ia funcionar, eu sabia que isso era bom demais para ser verdade. Olha, agora você já está com um novo problema. Matou 450 profetas de Baal, sim, mas olha, Jezabel agora vai matar você. Foi isso que Elias fez, ele ouviu o seu crítico interior. E o crítico interior diz, você está sem esperança, você nunca será capaz de permanecer no caminho certo. Você até tentou buscar a Deus, você tentou, se levantou, melhorou da sua ansiedade, melhorou da depressão, parou de pensar em suicídio, mas o primeiro problema que apareceu
Ele começou a encher a sua mente de vozes dizendo: você não vai conseguir, era bom demais para ser verdade, esse negócio de ficar bom da depressão, ficar bom da ansiedade, parar de pensar em suicídio, é para pessoas fortes, você é fraco, você não consegue. Isso é o crítico interior falando, isso é o crítico interior falando, mas a boa notícia é que a Bíblia toda, o resumo de toda a Bíblia é de um pai amoroso que persegue os seus filhos. E ele sempre está disposto a receber aquele que volta para casa. Um dia um menino que a Bíblia chama de filho pródigo, o filho esbanjador, pediu a sua herança, foi embora. E quando ele cometeu erros terríveis, gastando tudo o que tinha, com meretrizes, com festas, com devaneios, a Bíblia diz que ele já não tinha mais dinheiro nenhum, os seus falsos amigos o deixaram, ele ficou sem nada, ele caiu em si. Quando ele desejava comer a comida dos porcos, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá até os empregados têm o que comer. Todo mundo vive bem na casa do meu pai, eu preciso voltar para lá. E se você se sente nessa situação, em que você não sabe mais o que fazer, eu quero ler para você Hebreus capítulo 12, verso 1. Temos ao nosso redor muitas pessoas cujas vidas nos dizem o que significa fé. Então vamos correr a corrida que está diante de nós e nunca desistir. Devemos tirar de nossas vidas qualquer coisa que possa atrapalhar e o pecado que tão facilmente possa nos deter. A Bíblia está dizendo que existem muitas pessoas ao nosso redor cuja vida nos mostra o que significa ter fé. Comece a olhar para pessoas que venceram na vida. Comece a olhar para pessoas que se levantaram diante de vários problemas, que apanharam muito da vida e se levantaram. Converse com essas pessoas. Não converse com aquelas pessoas negativas que vão fazer com que você fique carregando aquela velha mágoa, fique carregando aquela ofensa, carregando aquela culpa. Pessoas que te colocam mais bagagem velha sobre você, que nunca te deixam tirar a mão daquela mala velha, de ofensa, de falta de perdão, de culpa que você já deveria ter jogado fora há tanto tempo. Deus nos aconselha através do apóstolo Paulo em Hebreus 12, 1, aqui nesse texto que eu li. Uma coisa faço, Paulo fala em outra versão, uma coisa faço é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para que estão diante de mim. Ele deixa para trás aquilo que prendia ele, aquilo que ele não pode voltar mais e resolver. O passado nós não temos mais acesso. Aquilo onde nós fracassamos, onde nós erramos, nós não temos como voltar lá e resolver. Mas nós temos o que a Bíblia diz, o dia que se chama hoje. O dia de hoje, ele está à nossa disposição para que nós escrevamos um novo futuro. E a boa notícia é que Deus, Ele diz exatamente qual é o futuro que Ele espera para nós. Jeremias 29, 11, um texto que eu sempre cito diz assim: eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Largue essa bagagem velha. Largue tudo que te prende à culpa, te prende ao pecado, te prende a situações que te feriram, que feriram outras pessoas. Largue essa bagagem velha. Deus tem coisas novas para você. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de coisas novas, de restauração, de renovação. E Ele pergunta para você hoje, você vai largar logo essa bagagem velha, essa culpa, esses problemas emocionais, essas coisas que aconteceram que você não tem como resolver, voltar e resolver. Ou você vai aceitar aquilo que eu tenho para você, coisa nova, vida nova, caminhos novos, uma nova expectativa pelo futuro. É isso que Deus tem para você. E eu quero orar por você que está desesperançoso, que já perdeu a esperança em você mesmo, não acredita mais que pode ter um futuro abençoado. Eu quero orar por você para que Deus restaure a sua fé nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse homem, por essa mulher, onde quer que eles estejam, para que nesse momento o Senhor, através do teu Espírito, visite a vida desse homem, a casa desse homem, o quarto dessa mulher, o emprego dessa pessoa, nesse carro onde ele está dirigindo e me assistindo nesse momento. Que o Senhor visite
E o teu Espírito Santo pegue na mão desse homem e dessa mulher e tire a mão dele da alça dessa bagagem velha, dessa culpa, dessa ofensa, dessa falta de perdão, dessa tristeza, desse luto. Desprende a mão dele dessa bagagem emocional velha e coloca, meu Deus, limpa os olhos dele, assim como o Senhor deu vista novamente àquele cego no caminho, o cego Bartimeu, que o Senhor nesse momento abra os olhos desse homem e dessa mulher, eles enxerguem a esperança e o futuro que o Senhor tem para eles. Que nenhuma bagagem velha, emocional, os prenda mais, mas que eles consigam olhar para frente e enxergar que adiante deles vai Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, ninguém chega ao Pai. Eu oro por tudo isso e pela fé eu já te agradeço, pela obra linda que o Senhor já começou a fazer nesse momento, através dessa mensagem, na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e obrigado por estar conosco em mais um encontro do SOS Depressão. E não deixe de assistir todas as nossas programações aqui no canal FDG Castanhal. Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro em nome de Jesus. Amém.